Olá, meus queridos, paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Aará, o terceiro. E a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoa, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera. A estes, Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude, e Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, e gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube, e a Elpal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. Iberias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sassaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder. E Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Gebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber. E Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Elpaal. E Jaquim, e Zicre, e Zabdi. E Elienai, e Ziletai, e Eliel. E Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispã, e Eber, e Eliel. E Abidom, e Zicre, e Anã. E Ananias, e Elão, e Antotias. E Fideias, e Penuel, filhos de Sassaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias. E Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois de Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aior, e Zeque, e Miclote, e Zeque. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Ziri gerou a Moza. E Moza gerou Binéa, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhas, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Fim do capítulo 8. Irmãos, talvez você pense, você vai lembrar. Ontem nós lemos sobre a descendência de Benjamim. E hoje estamos falando da descendência de Benjamim de novo. Ou seja, o que nós observamos? Primeira coisa,
naquele tempo, as pessoas não tinham a palavra à disposição como nós temos hoje. Eu acredito que toda casa tenha uma Bíblia, nem que seja aquela pequenininha dos Salmos com Provérbios e o Novo Testamento, nem que seja aquela da capinha cinza. Toda casa tem pelo menos uma Bíblia sagrada. Mas naquele tempo eles não tinham. E eles tinham acesso às Escrituras somente nos dias que eles subiam até Jerusalém para adorar o Senhor, para levar os seus sacrifícios, e ali era lida a palavra, era lida os rolos. Então, qual era a estratégia dos escritores, segundo a inspiração do Espírito Santo? Escrevia e repetia. Por quê? Porque eles ouviam algo que era, por exemplo, geral, igual nós lemos ontem a descendência de Benjamim, foi geral, foi rápido, porque começou aqui no capítulo 7, versículo 6 e chegou no capítulo 7, versículo 13. Mas nós sabemos que foi a quantidade, né, os nomes que foram falados, né, foram muito rápidos, porque a intenção era de falar que, por exemplo, os filhos de Benjamim eram 3, mas no final das contas, a tribo chegou a 22.034 homens de guerra. Então, veio num quadro geral. Agora, no capítulo 8, veio detalhado. Quem foi a descendência até o dia em que eles foram levados cativos, que é como está aqui, ó, no versículo 6. Vamos ler juntos, olha só. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Manaate era uma cidade próxima de Geba, se não me engano, mas era uma cidade preparada para que eles fossem levados cativos. Eles foram levados como escravo. Foi no tempo em que o rei Nabucodonosor da Babilônia levou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá presos. Então, este povo, até aqui no versículo, né, aonde fala que eles foram transportados a Manaate, é um povo que foi tirado da sua terra natal e foi levado cativo pelos babilônicos. Aí, prosseguindo, quando nós chegamos aqui, por exemplo, no versículo 28, e estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Ou seja, chegou o tempo em que o rei, né, o atual rei da Babilônia, libera os filhos de Israel, os judeus, para que eles retornassem para Jerusalém para a reconstrução do templo e do muro. Lembra que Crônicas, ela está sendo escrita para aqueles que retornaram do exílio babilônico, né, ou dos exílios, não é? É para aqueles que retornaram para a reconstrução da capital, né, de Judá. Então, quando chega e fala que estes habitaram em Jerusalém, significa que estes retornaram para a construção do templo, né, e também dos muros de Jerusalém. Então, aqui deixa-me ver aqui. Aqui no capítulo 8, ele é só genealogia pura. Somente dando-nos estes detalhes. Aí no versículo 33 começa a genealogia do rei Saul. Só que o rei Saul, ele governou antes do exílio, antes do povo ser levado, né, como cativo. Então, inicia do versículo 33 a genealogia do rei Saul, aonde fala: e Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Ou seja, até o versículo 32, o povo foi e voltou. Agora estamos falando de uma genealogia do rei Saul, do primeiro rei de Israel, daquele que o povo pediu para que fosse rei sobre eles. Deus permitiu, mas não era vontade de Deus. Deus não queria levantar um rei naquele momento. Mas como o povo havia pedido, então Deus permite que Saul seja levantado como rei. Então, o que nós vamos fazer? No capítulo 8, até o versículo 33, é uma história.
do versículo, aliás, até o versículo 32 é uma história. Do versículo 33 para baixo, nós estamos falando de uma outra, agora já é a genealogia de uma pessoa e não de uma tribo. Entendeu? Então aqui começa a falar da genealogia do rei Saul, no entanto que fala aqui, ó, e Saul gerou a Jonatas. Aí continua, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E vai falando dos filhos de Jonatas. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, olha como que as coisas vão tomando um progresso terrível. Este progresso é terrível. Porque quando você começa a pegar os nomes antes da... deixa-me ver se é antes do exílio, se tem algum aqui. Eu sei que aqui no de Saul tem. Olha só, no versículo 34. E filho de Jonatas. Lembra de Jonatas? Jonatas era o melhor amigo de Davi. Lembram disso? Jonatas protegeu Davi, Davi protegeu Jonatas. Eles fizeram até uma aliança dizendo que se ainda houvesse alguém vivo da sua casa, que um cuidaria da família do outro. E Jonatas, ele foi pai de Mefibosete, lembra disso? Só que aí o detalhe que eu quero falar é o seguinte, versículo 34, e filho de Jonatas foi Merib-Baal. Irmãos, esse Baal é o nome do Deus Baal mesmo. Ou seja, as coisas foram desandando tanto, eles foram afastando tanto de Deus, que eles começaram a dar nome para os seus filhos, nome de deuses pagãos. E isso é terrível, porque nos mostra a evolução da perda da presença de Deus no meio do povo. Eles começaram a dar nomes, né, aos seus filhos como adoração aos deuses pagãos. Se não me engano, acho que esse aqui do versículo 35, Pitom, este também faz reverência a algum deus pagão. Então, você percebe à medida que eles vão perdendo a presença de Deus. Quando eles vão se afastando do Senhor e começa a dar reverência aos deuses pagãos. Isso é muito triste, não é verdade? É muito triste, porque nós sabemos que todas as decisões que são tomadas nesta terra, elas têm consequência. Todas as decisões tomadas têm consequência. E se a decisão de se afastar de Deus é uma decisão que foi aprovada, significa que a consequência viria, e a consequência veio, não é verdade? Então, o que nos ensina esse capítulo, mesmo sendo pura genealogia, olha como que a gente tira até as informações das genealogias. Qual a informação que nós temos? Nunca saia da presença de Deus. Nunca. Diariamente busque a presença constante do Deus poderoso, porque é somente nele que nós temos vida, nós temos paz, temos prosperidade, abundância, que nós temos a certeza de um futuro, que nós sabemos que o Senhor é conosco, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele tem projetos no coração dele para nós, Ele tem a realização, o impossível é com Ele, o extraordinário é com Ele. Então eu te pergunto, por que viver longe do Senhor? Se é Ele, Ele pode mandar o maná do céu, Ele pode tirar a água da rocha, Ele pode nos atender em todas as aflições, em tudo aquilo que nós necessitamos. E aí eu te pergunto, por que viver longe de Deus? Se Ele é tudo que nós precisamos. E aqui nos mostra claramente que um povo que optou em viver longe de Deus. Então, em nome de Jesus, nós somos uma geração que buscamos constantemente a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.